cofundador da Investidor Moderno, trader e analista de criptoativos. Entrando aqui para atualizar o Bitcoin, que teve um movimento forte agora, e também mostrar para vocês 10 entradas de altcoins que eu fiz hoje. Tava muito ruim, né? Mas eu acabei encontrando algumas altcoins, e se vocês perceberam que estava ruim, eu não entrei com tanto capital, foi uma jogada um pouco mais arriscada, até porque eu quero diversificar um pouco meu Bitcoin nessas altcoins, ok? Sair um pouco do risco do Bitcoin nesse momento. Então eu vou mostrar essas 10 entradas para vocês e o motivo de eu ter entrado foi principal porque eu enxerguei força nas altcoins, mesmo com essa queda do Bitcoin, elas não caíram. Então eu fui entrando, consegui chegar em 10, vou apresentar elas para vocês, mas antes vamos atualizar o Bitcoin. O Bitcoin que está tentando manter a nossa bandeira, né, nessa região, não conseguiu se manter acima dos 8.200, que a gente falou que era importante, acabou caindo e agora está no padrão da bandeira ainda, tá? A gente tem muito suporte abaixo e, ao meu ver, a grande possibilidade da gente segurar aqui, principalmente por causa desse grande suporte, tá? Então, ao meu ver, eu ainda acho que no curto prazo, curto, médio prazo, digamos assim, para um swing trade, a gente está bem. Para um day trade, nem tanto, né? Para um day trade eu não compraria Bitcoin aqui agora, a não ser que você queira fazer um scalp, né? Sair aqui na região dos 8.200, um pouquinho antes da região dos 8.200 e colocar um stop abaixo aqui do 0,618 de Fibonacci. Pode ser. Mais do que isso, eu não entraria. Por quê? Porque as médias estão ficando vermelhas, a nossa nuvem de Shimoku está acima do preço e a gente tem mais resistência acima do que suporte abaixo no curto prazo. Então, ao meu ver, há uma boa possibilidade da gente retestar essa zona aqui dos 8.200, mas eu não entraria agora, a não ser para sair aqui, correto? Ao meu ver, o mais provável é que a gente continue essa consolidação aqui e eventualmente... Posso até descer aqui mais para baixo, mas eventualmente acabamos rompendo para cima, tá? Esse é o meu sentimento no momento. Tem muitas pessoas falando de um gap da CME. Eu realmente não gosto muito de gaps, porque a CME não é onde tem mais volume no mercado de criptomoedas. Então eu acho que tá meio que criando um fuzuê. Não, fuzuê não. Tá criando uma situação, tá criando uma expectativa pelo fechamento desses gaps que, ao meu ver, não faz tanto sentido assim. Apesar de ter fechado os últimos, ok? Mas é uma coisa que a gente tem que pensar. O gap está mais ou menos nessa região aqui, então a gente pode vir fechar esse gap se isso estiver realmente fazendo sentido, se o mercado estiver olhando para isso. Eu não acredito, tá? Mas então o Bitcoin é isso, a situação é essa. Entradas agora só se for para um day trade, um scalp aqui. Para longo prazo, o ideal é esperar realmente a gente conseguir se manter acima dos 8.280 agora, tá? Era 8.260, agora 8.280. Tranquilo, investidores? E de maneira mais conservadora, temos as resistências em 8.350 e em 8.450. Então, se você quiser fazer um swing trade conservador, eu recomendaria uma entrada somente se a gente se manter acima daqui, ó. Ok? Dessa região. Mas, para day trade, eu diria que a situação ainda é bullish, já que a gente está nessa bandeira aqui ainda, ok? Mas vamos lá, amanhã a gente entra de novo atualizando o Bitcoin. Agora eu quero mostrar um pouco das altcoins aí, as entradas que eu fiz hoje, tá? Vamos começar aqui pelas maiores. Waves. Vamos lá. Waves Bitcoin. Por que eu fiz essa entrada? Porque a gente tinha uma linha de tendência de baixo, uma tendência de baixa clara pelas nossas médias, pela nossa nuvem de Ishimoku, e a gente acabou tendo um grande volume aqui. Esse volume sim pode deixar muitas pessoas presas aqui no topo, por isso é uma entrada arriscada, mas ao meu ver a grande possibilidade da gente pegar um impulso aqui para testar o nosso ponto de controle que está acima. Por isso que o meu alvo está aqui no nosso ponto de controle, olha só. E meu stop está abaixo aqui desse fundinho. É uma relação aí de 1,58. Se você entrar agora, você entra 3 satoshis melhor que eu, que na verdade eu entrei em 987. Você entra 2 satoshis melhor do que eu aí, e a sua relação risco-ganho fica melhor. Arriscadíssimo, mas boa. Todas as jogadas que eu vou mostrar aqui são muito arriscadas, viu, investidores? Mas
São jogadas interessantes aí nesse dia que a gente não teve tanta oportunidade. Matic. Vamos lá, Matic. Matic, ao meu ver, está num ponto bem interessante aqui. Ela estava caminhando, chegou a 188 e voltou agora. Mas eu não estou preocupado porque a gente não teve tanto volume no topo. A gente está saindo de uma zona de resistência muito forte, olha só. E, ao meu ver, a gente tem um suporte muito legal até o 177. Meu stop está no 176. E caminho livre aqui nessa zona. Eu tive até dificuldade de encontrar meu alvo. Eu quis colocar ele perto desse candle aqui, olha só, que tem um voluminho nos 203. Mas Matic eu também acredito que é uma boa entrada, uma relação risco-ganho até melhor. Está no ponto que eu entrei no 183, relação de 3,33. Continuando, REN. REN, vamos lá. A REN ela acabou subindo um pouquinho mais do que eu já entrei, mas eu vou mostrar para vocês aqui porque que ela tá bacana, tá? Olha só. A REN ela tá em tendência de alta no 15 minutos, e o que eu mais gostei dela foi isso. A gente tentou entrar em tendência de alta, não conseguimos, fizemos um stop loss hunter, olha só, perdemos o fundinho ali e voltamos. Ou seja, todo mundo shortou aqui, a gente pode ver muito volume. Isso dá combustível para a gente começar a consolidar e tentar reverter. Quando que a gente pode entrar? Quando a gente vê força da parte compradora. A gente enxerga essa força, volta nas médias e nós entramos aqui. Ok? Entrei no 704. O meu stop está abaixo aqui, é um stop um pouco maior, tá bom? Meu stop está no 660, por ali. E o alvo também, o alvo é grande, tá? O alvo eu coloquei nesse topinho aqui. Porque a tendência macro dela, olha só, é de alta, tá? A tendência dela é de alta. E uma coisa importante também de se olhar é que a gente não tem muito volume no topo. O volume que causou a reversão está aqui. A gente tem um volume de impulso de uma onda 1 e depois a gente tem essa onda 3 sem tanto volume no topo. Ou seja, acho que a gente ainda pode completar a onda 5 aqui, mas eu não vou arriscar, eu vou sair com 14%, caso dê, obviamente, no topo aqui. Claro que isso pode mudar com o nosso price action, tá bom? Então, a REN eu acho que tá legal, tá interessante a situação dela. Continuando. Vocês vão me perguntar como que eu achei essas moedas, tipo Power Ledger. Eu acabei olhando o Deft.io, ok? Eu vim aqui no Deft.io e encontrei moedas que as baleias estavam tentando pumpar. E essas moedas, normalmente, elas têm uma maior probabilidade de alta. O que eu tô falando? Deixa eu mostrar para vocês que fica mais fácil de vocês entenderem. Lembra do MDR que a gente usa para o Bitcoin? Ele também é aplicável para as altcoins. Então o que eu fiz? Eu vim aqui, coloquei Exchange, somente a Binance. Com um volume considerável. Tem que vir aqui abaixo e aplicar. E a gente vem aqui, clica no MDR e vê as moedas que estão com grande MDR, correto? Na verdade eu nem coloquei tanto volume assim. Deixa eu colocar um pouco abaixo. Enfim, vocês colocam o volume que vocês quiserem aqui, tá bom? Eu coloquei pouquinho e tal para encontrar boas oportunidades. Vocês vão ver, por exemplo, a Power Ledger que a gente vai analisar agora tá aqui, a Beam que eu vou mostrar para vocês tá aqui, a Engine que eu entrei tá aqui. Então, vou mostrar essas moedas para vocês, tá bom? Porque aqui é uma boa maneira da gente ver onde as baleias estão tentando fazer pumpar. E normalmente essas moedas acontecem depois que tem o pump, olha só. A gente tem o pump e as baleias tentam segurar para fazer o outro, ok? Então a gente, basicamente, todas as moedas vai estar tentando pegar a onda 3. Já teve a onda 1, onda 2, a gente tenta pegar a onda 3, tá? Mas como o criptomercado, ele tem muito topo duplo, a maioria dos meus alvos, vocês vão perceber, vai estar próximo ao topo. Mas tudo depende do contexto, tá? Beleza. Power Ledger. Power Ledger a gente tem um movimento claro aqui de alta, olha só, a gente estava numa consolidação. A gente tem uns volumes de fundo aqui e hoje a gente teve um volume de alta. Esse volume pode ser considerado como bom ou ruim. Por quê? Porque muita gente comprou no topo, né? Então pode ser um volume que vai causar a Power perder esses fundos aqui. Por isso que eu quis deixar meu stop curtíssimo de menos de 2%. Mas
eu também posso encarar esse volume aqui como volume de reversão de tendência. E temos aqui um suporte legal nessa região, até onde eu coloquei meu stop nos 555, tá? Bem arriscado aí, mas ao meu ver também faz sentido a Power. Deixa eu continuar aqui, deixa eu lembrar as criptomoedas que eu entrei. Tá, já foi Ren, Matic, Ontology. Vamos lá, Ontology. Ontology também tá interessante a situação aqui, olha só. A gente vê muito volume no fundo, a gente vê muito volume aqui nessas também, olha só, nessas quedas. E a gente vê uma reversão da tendência. A gente vê uma reversão da tendência no 15 minutos, que era claramente de baixo, olha as médias. E depois a gente traça um Fibonacci. Traça um Fibonacci, foi testar 0,618 e está tentando fazer uma nova onda para cima. Ou seja, o que a gente entrou? A gente entrou aqui agora no 723, tentando pegar essa onda para cima. Então a gente vai tentar pegar essa onda aqui. E eu vou sair, desconsidero 4 e o 5 ali, eu vou sair na região dos 745. Por quê? Porque é uma região de resistência. Ó. Então por isso que eu coloquei meu stop curtinho também, abaixo do 0,618. Dá uma relação aí de quase 2 para 1. Até o 745 eu acho uma boa jogada na Ontology também. Ion. Ion que a gente até falou hoje mais cedo. Vamos lá. Ion. Ion a gente está rompendo um triângulo ascendente, olha só. Muito suporte abaixo, quase nenhuma resistência acima. Eu estou numa relação de ganho quase de 1 para 1 aqui, mas eu diria que a probabilidade está muito do nosso lado, por isso que essa relação risco-ganho não tão alta vale a pena, tá? Porque não tem nada aqui, olha só, a gente rompeu, não tem tanto volume no topo para me fazer acreditar que vai reverter e tem um volume considerável de rompimento. Então para mim a situação da Ion tá bem legal, eu entrei nos 850, igual eu falei com vocês no vídeo, e tá no ponto que eu entrei basicamente, a maioria das moedas tá assim. Vamos lá, continuando. Waves já mostramos, né? Elf. Vamos lá, Elf. A Elf eu estou entrando, é uma entrada um pouco mais arriscada também, porque a gente não teve uma correção desse movimento em V. Mas por que eu estou entrando? Porque esse movimento V em V é extremamente bullish. E tem bastante, deixa eu pegar só dentro deste baixo, tem bastante suporte aqui nessa região, olha só. Então eu coloquei meu stop abaixo da região do 0,618 e vou buscar a região dos 10,25 ali, tá? Que eu nem desenhei, eu entrei aqui no 978, meu stop tá no 0,618, um pouquinho abaixo dele, meu alvo tá nos 10,25. É uma relação aí de 1,5, eu acho que também temos boas probabilidades, rompemos a linha de tendência, as médias estão verdes, então a ELF também tá legal, ok? GXS. GXS é uma moeda com muito pouco volume, mas que ao meu ver tá num ponto interessante, olha só. Eu fiz questão de fazer uma entrada nela assim, com uma relação de ganho muito grande, porque essas moedas sem volume elas são muito arriscadas, sabe? Então eu não recomendo, se você não tiver experiência, você operar essa moeda, tá? Senão você vai ficar desesperado. O que está acontecendo aqui? A gente está claramente fazendo uma bullish falling wedge, né? Bullish falling wedge, que é depois do movimento forte de alta, a gente acaba consolidando, descendo, né? Fazendo essa cunha descendente, acabamos rompendo para cima. Por isso, bullish, o que a gente tem que esperar? Retestar essa cunha, Fibonacci, nossas médias, tudo certinho, então tá bem legal o movimento aqui, olha só, foi retestar a região de 0,618, fiz minha entrada, até caiu um pouquinho aqui, eu entrei no 56,50, tá no 56,27, eu acho que é uma entrada interessante para quem tem um pouco mais de experiência, com stop no fundo, tá? E é um stop mais longo, que pode simplesmente te pegar, tá? Pode simplesmente te pegar porque essa moeda não tem volume, então só quem tem experiência aí. Eu coloquei o stop abaixo desse fundo aqui no 54 por ali. Continuando, vamos lá. RAM, Matic, Ontology, Power, Ion, GXS. Tamo nela. Waves, já foi. BIM. BIM. Vamos lá. A BIM tá caindo, infelizmente. Mas eu fiz uma entrada aqui.
e meu stop está abaixo aqui. Por quê? Porque a gente estava num movimento de queda muito forte, olha só. E demonstramos força. Temos volume de reversão, voltamos para testar a região de 0,618 de Fibonacci e estamos tentando fazer a onda 3, tá? Então, eu entrei aqui no 720, mais ou menos, e tô com stop aqui nesse fundinho no 680. É um stop um pouco maior. A BIM também é uma criptomoeda que não tem muito volume, então moedas sem muito volume não entra com muito capital, tá? Então, para mim, faz sentido. Aí vocês podem ver que quando a moeda não tem muito volume, os meus alvos também são exagerados, digamos assim. Obviamente, se a gente vê um price action que mude isso, a gente realiza, tá? A gente não tem que esperar bater lá nos 20%. Se eu tiver um volume desse tamanho aqui, eu vou realizar minhas BIM. Por isso que no curso a gente vai falar muito também sobre essa realização das nossas posições, ok? Então é isso, investidores. Acho que foram 9 moedas, não eram 10 não, acabou que foi 9. Espero que vocês tenham gostado aí dessas análises. São entradas extremamente arriscadas, tá bom? Nenhuma eu fiz com muito capital, foi todas um pouco mais para diversificar aí a posição com Bitcoin, já que eu vi essas criptomoedas mostrando força hoje. Então é isso aí. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e também ir no primeiro link da descrição e se inscrever no curso, porque lá no curso a gente vai ter todo um projeto voltado para essas operações com as criptomoedas. Então vai ter um grupo de sinal, vai ter um grupo de mentoria e vocês vão poder não só aprender no curso, mas aprender na prática mesmo, no dia a dia. Eu vou mostrar as minhas operações para vocês todos os dias e a gente vai discutindo e aprendendo. Tranquilo? Então é isso. Um forte abraço e até a próxima.